ele veio para o Rio, os Secos ocorriam em São Paulo, né? E a base dos Secos no Rio era a minha casa. E ele saiu dos Secos, veio para a minha casa, onde ele ficou um bom período. E essa produção desse disco se deu exatamente nesse período, ou seja, onde ele tomou pé. Eu acho que ele tomou fôlego, inclusive, para saber o que ele pretendia fazer da vida depois desse sucesso, né, dos Secos e Molhados, e começou a formatar na cabeça dele o que seria esse novo trabalho. E foi muito difícil, porque uma época que não tinha dinheiro, ou seja, ele voltou àquele estado quase de dureza que ele tinha antes dos Secos e Molhados. Eu imagino que se ganhou muito dinheiro com os Secos e Molhados, seguramente o Ney não ganhou. E comecei a me mexer assim, quando fiz contato com o João Bosco, com a Sueli Costa, e fui pedindo repertório para essas pessoas e tal. E aí, nesse meio tempo que eu já tinha ouvido, um amigo meu tinha me dado um disco da Amália Rodrigues com o Barco Negro, que era uma música que na minha adolescência eu tinha visto um filme, ficou aquela música na minha cabeça. E eu ficava viajando nessa música, o Barco Negro, aquelas imagens. E aí esse amigo trouxe o disco da Amália Rodrigues, quando eu vi o Barco Negro, eu disse, eu vou cantar o Barco Negro, no feminino. No vento que lança areia nos vidros, na água que canta, no fogo mortiço, no calor do leito, nos bancos vazios, dentro do meu peito estás sempre comigo. Aí nesse meio tempo, estou selecionando esse repertório e tal, veio o Piazzolla, que Piazzolla vinha para o Brasil, ele era um acontecimento aqui no Brasil. Ele foi se apresentar no Teatro Municipal, eu fui lá. Aí, no final, fui falar com ele, eu disse, Piazzolla, você não me conhece, mas eu sou um cantor novo aqui no Brasil e eu tinha muita vontade de que você me desse uma composição sua, porque eu gostaria muito de cantar uma música sua. E aí teve uma hora que ele me disse assim, em vez de eu te dar uma música, você não poderia ir na Itália para você gravar comigo? Eu disse, claro. Isso, eu ia arranjar dinheiro de onde fosse para ir para a Itália gravar com ele, né? Aí fui na Continental, já tínhamos assinado um contrato, né? Quando viram que eu não tinha nada. É curioso, né? Porque você era um artista livre para o mercado. Quando a gravadora se deu conta dessa que situação, ela me tinha, né? Mas não me tinha. Não tinha nada, exatamente. Não tinha nada. Okay. Aí eu já tinha assinado um contrato com eles e aí eu falei com eles assim, olha, o Piazzolla me chamou para gravar com ele na Itália. Aí eles pagaram. Bom, aí fomos, eu gravei com o Piazzolla um poema do Borges chamado 1964 e uma do Geraldo Carneiro chamado As Ilhas. E ele disse, tem um cantor que está abandonando um grupo aí, que tinha um grupo de sucesso, não sei se você conhece, Mato Grosso. Eu até a princípio não compreendi muito bem, porque não sabia, não falou nem Mato Grosso, falou Mato Grosso. E Mato Grosso que era Hacer la Música, e foi à Itália, onde ele morava, e gravou essa música. Ele já tinha tudo organizado, ele alugou um estúdio em Milão, né? Ele tinha uma banda, foi gravado com uma banda do Piazzolla. E aí ele já tinha escrito os arranjos, eu fui para Roma, fiquei em Roma, ele foi para Milão primeiro, gravou as bases, né? E eu cheguei 1 ou 2 dias depois com a Melita, que tinha ficado em Roma comigo, fomos para Milão e no dia seguinte eu entrei no estúdio e fiz as 2 vozes. Ele me colocou cantando no limite do meu registro vocal. E a canção era uma canção que tinha uma espécie de estrutura obsessiva que se repetia. Então eu procurei fazer uma espécie de uma paráfrase de um grande autor guatemalteco que tinha umas visões apocalípticas assim. Então eu fiz uma espécie de um pastiche. Vi aves de meia-noite e frutas elementares. Vi a riqueza do mundo em bocas de seminário.